Aula 2. Curso AE, disciplina Surdo-Cegueira e Deficiência Múltipla, com a professora Patrícia Pereira. Olá, nós voltamos agora com a nossa segunda parte da aula e nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do posicionamento. Assim como a comunicação ela é importante para a questão social, de interação, o posicionamento também ela é muito importante. Ela é indispensável, na verdade. E o que é esse posicionamento? É colocar o aluno sentado numa cadeira de rodas ou numa cadeira comum, ou ainda que seja deitado, mas que ele fique confortável na sala, que ele possa fazer uso dos gestos, dos movimentos, que ele tenha alguma interação e que ele tenha alguma intenção de comunicar e que ele possa participar das atividades que estão sendo propostas. A gente não pode esquecer que muitas vezes o campo visual que esse aluno tem, ou seja, a acuidade visual, qual que é a amplitude de visão que ele tem, pode influenciar também dos movimentos posturais. Então, se você colocar ele de um jeito que a cabeça fique pendendo só de um lado, só do outro, isso também vai fazer com que ele fique incomodado com essa posição. Quando a gente indica o melhor posicionamento para a criança, geralmente a gente pergunta para a criança se naquela posição ela está confortável, né? Então a gente sempre tem que perguntar para ele, verificar se aquela posição está sendo a mais adequada para aquela atividade ou não. No caso aqui, nós trouxemos uma criança com deficiência múltipla, é uma criança com baixa visão e problemas neuromotores. Com 4 anos, ela está posicionada de forma que ela está deitada de lado, com a cabeça na calça da vovó. O que é essa calça da vovó? É uma calça jeans que a gente coloca enchimentos, pode ser espuma, palha, tecido. E na frente dessa calça da vovó, com a criança deitada de lado, tem um brinquedo, que a criança pode manipular esse brinquedo, ouvir a questão do som ou não, dependendo do resíduo que ela tem, ou se não, dentro do campo visual que ela está tendo. Necessidades específicas das pessoas surdas, cegueiras e com deficiências múltiplas. Então, o corpo é o que é mais importante neste momento. Então, é a partir dele que o ser humano, né, ele vai descobrir a si mesmo. Então, é necessário que a primeira coisa que a gente desenvolva seja a questão do esquema corporal. Então, a gente tem que buscar a sua verticalidade, tem que buscar o equilíbrio postural, articulação e harmonia dos movimentos, autonomia do deslocamento. Então, se ele se movimenta, se ele consegue realmente se movimentar, deslocar de um lugar para o outro. E também aperfeiçoar a questão das coordenações visomotora e a coordenação global e a fina. E desenvolver a força muscular, que é o tônus, né? Então, o que a gente pode fazer? Então, enquanto professores de sala de recursos, professores de AE, nós temos que pensar muito bem qual é o nosso objetivo com esse aluno. Geralmente, no caso das pessoas com surdo-cegueira, com as deficiências múltiplas, a gente tem que realmente focar nessa questão do desenvolvimento do esquema corporal e a partir desse objetivo do desenvolvimento, a gente vai colocando todos os outros objetivos secundários, que ele consiga realmente estar presente ali na sala de aula ou na sala de recursos, mas de uma forma realmente funcional. Nós trouxemos agora alguns modelos de atividades que nós podemos fazer com os alunos. Então, no primeiro momento, nós temos aí uma mesa que tem objetos pessoais. Então, são objetos de referência. E esses objetos de referência significa que para cada objeto é uma atividade. Então, o boné, por exemplo, é orientação e mobilidade. Toda vez que ele estiver com o boné na mão, ele já sabe que vai fazer uma atividade de orientação e mobilidade. Toda vez que ele tiver com uma xícara na mão, vai ser a hora do lanche. Toda vez que ele colocar o creme dental e a escova para a questão da sensibilização tátil, significa que ele vai escovar os dentes, da higiene bucal. A bola de plástico, por exemplo, na hora da recreação. Ao lado, temos uma outra imagem, que é uma cartela de papelão, né, favorecendo o contraste. Vocês estão vendo ali que existe um papelão mais escuro com um objeto mais claro, que é um fuxico, na verdade, e esse fuxico identifica quem é a pessoa. Pode ver que a pessoa que está segurando, ela tem uma pulseira de fuxicos. Então, ela identifica quem é a pessoa, no caso aí a professora, por causa da pulseira. Nós temos também que trabalhar sempre com a questão dos objetos concretos.
Então, a escova de dente qualquer não é a mesma que uma pessoa com surdo-cegueira utiliza para escovar os dentes. Então, a gente vai colocar lá o objeto, não significa que é aquele objeto que ele vai usar, tá? Mas são objetos simbólicos que vão construir essa ideia de intencionalidade dos objetos. A caixa de antecipação deve ser utilizada com crianças que ainda não têm nenhum sistema formal de comunicação. Ele permite conhecer os primeiros objetos de referência e antecipar as atividades e os conhecimentos das primeiras palavras. Nós trouxemos aí uma caixa de antecipação, que é uma caixa com o camurça vermelho encapada e um fio metálico, porque essa criança provavelmente tem um resíduo visual. Então, esse fio metálico vai dar para ela a referência. Dentro da caixa tem os objetos, ali no caso tem um chocalho, tem um avental. Então, você entrega a caixa para a criança e ela já vai referenciando o que ela vai fazer de atividade naquele momento. Os calendários aí nós utilizamos, na verdade, como se fosse um simbólico da nossa rotina. Então, ele vai compreender o que vem antes, o que vem depois, de uma forma de ampliar o seu vocabulário também. Nós trouxemos vários modelos de calendários, mas qual que é o objetivo disso? É a questão da comunicação, da interação mesmo com o que está acontecendo naquele momento, a questão de antecipar a atividade para o aluno, isso permite que o aluno perceba o que vai acontecer e não leve um susto e não fique ansioso. A intenção de ler também, obter informações, conversar, perguntar. A questão da experiência e sempre da novidade. A aprendizagem vai acontecer também com os calendários, né, com o quadro de rotina. A rotina, a repetição, a interação, a organização e é de uma forma dinâmica também que acontece tudo isso. Nós trouxemos então 2 tipos de calendários diferentes. O primeiro é um calendário tipo varal, onde as coisas são penduradas e a criança pode colocar a mão, tirar, colocar de novo, para que ela possa ir sentindo. O segundo são objetos também que são pendurados num velcro e a criança também pode retirar e pode colocar em um plano inclinado feito de papelão. Então, todas essas atividades, elas sempre precisam de uma adequação para elas também serem realizadas. E as adequações principais nesse caso são os ambientes, a iluminação do ambiente, a quantidade de luz para que ele seja realmente favorável para essa criança. Os reflexos que tem da luminosidade. Então, a gente pode colocar persianas ou cortinas para ajudar a diminuir esse impacto. Providenciar lâmpadas portáteis como se fossem abajures do lado da criança para que a luminosidade ainda fique um pouco maior. O professor também deve dar uma posição estratégica para que o aluno referencie ele, para o aluno saber onde que o professor realmente está. Nós temos também que pensar sempre nas questões das tecnologias assistivas. A tecnologia assistiva sempre tem um objetivo de independência, de qualidade de vida, de ampliar a comunicação, ampliar a mobilidade, ter o controle do ambiente e dar apoio às habilidades para o trabalho. No caso aqui, nós trouxemos uma que é bem referência das pessoas com deficiência, com surdo-cegueira, que é a bengala vermelha e branca, né? Existem bengalas vermelhas e brancas que têm os sensores que vão ajudar também a dizer aonde está a proximidade por causa da vibração dos objetos. E lembrando sempre que as bengalas têm cores diferentes para cada tipo de deficiência. Nós também vamos pensar aí nesse aluno na nossa sala de aula. Então, o que nós consideramos esse aluno com surdo-cegueira ou com deficiência múltipla? Nós temos que pensar sempre nas atitudes do professor, da escola, dos alunos, da equipe administrativa, da merendeira, de todos. Nós temos que pensar quais são as atitudes. As competências tanto da família como as competências da escola e como a competência do aluno, nós temos que separar também. Nós temos que pensar se o projeto político-pedagógico da escola está realmente preparado para esse aluno. Nós temos que entender as referências da família, nós temos que entender as preferências também dos alunos. Quais são os recursos necessários para receber esse aluno? Se nós temos na escola, se não temos, temos que providenciar. Como que serão desenvolvidos os conteúdos desse currículo para ele?
E lógico, como professores de sala de recursos, temos sempre que pensar no plano de atendimento educacional especializado. E nós temos aí, por exemplo, uma oficina simples, que é uma oficina de culinária. E aí, nesse aluno, o que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando a psicomotricidade. Então, eu vou adquirir habilidades psicomotoras. Vou encher uma caneca com o leite e vou despejar. Então, habilidades psicomotoras. Motor grosso. Então, eu vou ficar de pé, eu vou caminhar, eu vou ir de um lugar para o outro. O fino, vou pegar um objeto menor, vou tatear, vou identificar as atividades de vida diária. Então, como que eu estou fazendo essa locomoção desses objetos, ou até como que eu consegui comprá-los para poder produzir essa oficina, né, de culinária, que na verdade é a confecção de um bolo. Lógico, matemática inclui sempre as operações, eu vou adicionar, eu vou multiplicar, eu vou tirar. A questão da orientação e mobilidade, se eu consigo me localizar nesse espaço para achar onde está a mesa com esses objetos, onde está o fogão, onde está a pia, e principalmente a questão da linguagem, do vocabulário, da comunicação desse aluno. Aqui ainda, nas situações de aprendizagens, nós pensamos como que eu posso ir um pouco mais além, né? Como é que eu posso pensar nessa questão de desenvolver isso com o meu aluno? Então, em matemática, por exemplo, que eu consiga, depois do bolo pronto, dividir esse bolo com os meus colegas. Se eu consigo, por exemplo, utilizar as técnicas que eu aprendi de mobilidade e de orientação para conseguir realmente conduzir essa atividade até o fim. E nós temos aí uma sacola de ideias para a participação do aluno inserido na sala de aula, porque sempre nós não podemos esquecer que o objetivo do professor da sala de recursos é otimizar os recursos necessários para que ele utilize esses recursos na sala de aula regular. Então, nós aqui trouxemos várias ideias de qual é o percurso que a gente tem que seguir. Nós não podemos esquecer qual é a nossa função enquanto professor da sala de recurso. Então, a estimulação sensorial é um fator, a organização do esquema corporal vai ser outro, as atividades para a vida autônoma, a comunicação e a estimulação da criatividade e da imaginação. Então, nos planos de AE, sempre temos que colocar estas questões, esses objetivos, porque geralmente serão essas as barreiras que os alunos vão ter para acessar o currículo aí da sala comum. Então, nós sempre temos que pensar qual que é o nosso objetivo enquanto professor da sala de recursos. Independente da deficiência, temos que deixar muito claro qual é a barreira que está dificultando ou está impedindo esse acesso ao currículo. Como que eu vou fazer? Qual é o meu objetivo com essa barreira? Vai ser eliminar, vai ser estimular, vai ser ampliar, vai ser reforçar, vai ser desenvolver, no caso quando o aluno não tem, né, alguma habilidade. E aí eu tenho que pensar sempre assim, quais as estratégias que eu vou utilizar e quais os recursos que eu preciso para fazer essas estratégias. Bom, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho melhor sobre deficiências múltiplas e surdo-cegueira. E eu agradeço.